Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de um livro muito bom, que eu indico e recomendo. Para você que quer ser feliz, é necessário que você leia esse livro aqui. É A Arca do Encantamento. Segredos da arte milenar de encantar, cativar e ser feliz. Eu vou ler dar uma palhinha aqui rapidinho no que diz aqui, ó. Ao pesquisar a origem dos princípios e práticas que levam ao sucesso, à alegria e riqueza, o autor empreende uma aventura pelo deserto da Síria, onde termina por encontrar com o detentor de antigos manuscritos, que é o que trata esse livro, tá? São os manuscritos da Era de Salomão, cuja autoridade remota ao rei Salomão. Nesse singular encontro, acaba por receber o precioso conteúdo revelado neste livro da verdadeira arte do ato de encantar, cativar e ser feliz. Em sua eletrizante aventura, com estilo vibrante, capaz de prender o leitor do começo ao fim, que é a pura verdade, tá? Ele te prende, essa leitura te prende do início ao fim. Então eu peço vocês, pessoal, para vocês que querem entender como ser feliz na visão desse livro, na visão da arte milenar, fica comigo até o final que você vai entender o que eu vou dizer para você. Então fala aqui, né? A cada trecho uma fonte de ideias, novas percepções e um resgate da vontade, da disciplina e da coragem, da espiritualidade, do amor ao próximo. É impossível deixar de sair com o espírito e a mente enriquecido após a leitura de A Arca do Encantamento. Trata-se de um texto para a vida, pois traduz em palavras conhecimentos que se convertem em energia de otimismo, alegria, consciência em si mesmo e em aptidão para se desenvolver em valorização do outro e em satisfação por aprender a trabalhar melhor o seu bem-estar. Então, pessoal, esse livro aqui, A Arca do Encantamento, né, ele fala que ele é dividido em 4 capítulos. Os 3 primeiros capítulos narra, né, o rapaz que ele nasceu na Palestina, tá? Ele nasceu na Palestina, um rapaz muito pobre, e que o sonho dele era ser mercador. Era o sonho dele. E o último são os 3 primeiros capítulos, e o último capítulo fala sobre o manuscrito. Eu vou dizer por que esse manuscrito está aqui. Fica comigo que você vai entender, tá? Então, voltando aqui sobre esse rapaz, ele nasceu na Palestina. O sonho dele era ser o quê? Mercador. Mas o sonho do pai dele é que ele fosse o quê? Um rabino, né? Mas ele, como era um jovem assim, muito pobre, né? E o pai dele era tecelão. Então, todo aquele produto que eles fabricavam, né? Esse rapaz, ele ia ao encontro desses grandes mercadores, né? E vendia o produto do pai dele. Tá? Que era insuficiente, pessoal. Eram produtos maravilhosos, mas insuficiente para o sustento da família. Então ele olhava toda aquela riqueza, né, daqueles mercadores e ele admirava. Então ele teve aquele desejo ardente dentro dele de se tornar um mercador. Inclusive, eu tenho até aqui, eu até separei aqui, eu vou dizer aqui para vocês, olha o que ele disse aqui, ó. Meu pai me destinou a ser um rabino. Por isso, me obriga a ir estudar em Jerusalém, disse o rapaz. Mas nem por isso vou desistir dos meus sonhos e desejos. Calma que eu vou chegar à parte da alegria. Fica comigo. Quero ser como o Senhor. Ele falando para um grande mercador que ele acabou fazendo amizade com aquele homem. Está lhe dizendo. Quero ser como o Senhor e vim fazer um pedido. Quero viajar com a caravana e me tornar também um grande mercador. Era o sonho dele. Conhecer novas terras, novas pessoas, ter a oportunidade de percorrer os novos caminhos de quem me falou o velho pastor. Quem sabe encontrar um tesouro. E aquele mercador falou para ele o seguinte, olha a resposta que ele deu para ele. Riqueza, meu filho, é o grande sonho de todos os homens. As pessoas vivem na ilusão de que o dinheiro e bens materiais lhe trarão influência e poder. Não entende que o verdadeiro poder provém de seus pensamentos, palavras e ações.
Não são os bens materiais o que nos torna melhores pessoas, mas unicamente o ser. Por isso, antes de ter, é preciso ser. Você vai entender o porquê que eu coloquei na capa. Como ter alegria, como ser alegre. Você vai entender. Ser para ter. Meu bom rapaz, acrescentou o mercador. Não reze pelas coisas materiais do mundo, pois Deus não entende essa linguagem. Mas peça sabedoria, determinação e fé, e conseguirá todas as outras coisas. Quando nossa fé é grande, a intenção é legítima e a realização nos seguirá para sempre. Quando o mercador disse isso, foi um balde de água fria em cima dele, né? Ele viu que aquele mercador não estava dando uma oportunidade naquele momento dele trabalhar com ele. Aí, o que ele fez no decorrer do caminho? Ele foi realizar o sonho do pai dele, que era se tornar rabino. Então ele foi em direção para Jerusalém e ali ele foi para uma escola, né, para aprender. Ele conheceu um rabino que também era professor dele e aí mostrou para ele, né, falou com ele sobre as escrituras, os manuscritos de Salomão. Os manuscritos de Salomão que estava na Síria. E ele começou a desenrolar, falar o porquê que aquele manuscrito ele não podia passar na mão de qualquer pessoa, o que continha aquele manuscrito e com quem ele achava que estaria aquele manuscrito. Então aquilo ali cresceu dentro desse rapaz um desejo muito grande, um desejo intenso dele poder conhecer o que estava ali, porque você sabe que esse manuscrito era do rei Salomão. E nós sabemos que o rei Salomão, conforme diz pessoas as escrituras, está escrito lá, você pode pegar e ver. Deus disse que não teria na terra um homem mais rico e mais sábio do que Salomão. Não se ia levantar outro igual a ele. Então nós sabemos que o conhecimento que Salomão tinha, pessoal, não era um conhecimento que ele pegou um pouquinho daqui, um pouquinho de cá, e aí ele fez o manuscrito, ele escreveu. Não. Nós sabemos que esse manuscrito, ele tem inspiração divina, transformação de vida. Então isso acendeu dentro dele um fogo, aquela vontade de conhecer, mas mal sabia ele que era plano divino. Porque essas informações, existem informações que se tiver na mão de pessoas erradas, não vai causar impacto na vida de ninguém. Então, até certas informações, ele tem que ir para a mão da pessoa certa, mas mal sabia ele que estava tudo destinado e preparado para ele. Tá? Esse livro, ele fala sobre isso. Calma que eu vou chegar lá sobre a questão da alegria. Então, esse jovem ele decidiu ir para a Síria e conhecer esse senhor que detinha esses manuscritos, que já estava muito velhinho. Então, ele até achou, será que eu vou encontrar esse moço? Será que ele está vivo? Mas eu vou seguir. Então ele pegou o sentido do deserto e foi ele caminhando não, né, com a caravana, que era uma caravana que ele tinha até que pegar uma oportunidade, porque a caravana ela só saía 2 vezes ao ano, né, porque era uma viagem longa de muitos dias e muito arriscado, né? Então estava tudo preparado para ele. E aí ele decidiu, ele falou, olha, eu vou largar aqui a escola, tá? Não vou me formar em rabino e vou seguir isso que está impulsionando meu coração, de conhecer o que tem nesse manuscrito e ver o que eu posso fazer para mudar e transformar a vida das pessoas, em vista de tudo aquilo que aquele professor tinha falado com ele. E aí ele se despediu e tomou um novo rumo na vida dele. Conclusão, para não estender muito, pessoal, ele foi para a Síria, conheceu esse senhor, que estava já numa idade muito avançada, já se despedindo, né? E ali, quando ele falou com aquele senhor, que ele chegou diante daquele senhor e falou com ele o propósito dele ter saído da terra que ele estava, ter largado o que ele largou, a escola dos rabinos, que ele não queria, e falou tudo aquilo para aquele homem, e ele falou assim, você é a pessoa que eu estava esperando. Eu precisava entregar esse manuscrito para alguém, esses segredos. Eu precisava disso.
Então foi a resposta das minhas orações. E ali, esse senhor passou para ele esse manuscrito. Passou para ele de boca. E ali ele foi escrevendo esse manuscrito. E aí ele entendeu, pessoal. Ele entendeu que ele não seria um mercador de produtos, mas ele seria um propagador do conhecimento que iria transformar várias vidas, que ia transformar a vida de muitas pessoas. Então bateu com que dentro dele realmente o que ele queria, porque ele ficou muitos anos tentando ser mercador e ele não conseguiu. Gente, agora vamos chegar nessa parte de como ser feliz. Quando ele pegou esses manuscritos, inclusive está aqui, tá, pessoal? Tem 19. Ele só pegou a parte importante e colocou aqui. Por quê? Porque os manuscritos são 113, são manuscritos que estão na clavícula de Salamone. É muita coisa, né, pessoal? Então ele pegou aquilo que você precisa para você entender como ser feliz. E aqui, pessoal, são 19 mantras. Porque as coisas de Deus, elas são muito assim, não tem nada difícil, é tudo muito simples. Você só precisa entender que a informação sobre você ser feliz, ela não está na questão das coisas assim mais comuns. É tudo espiritual. E quando ele começou a trabalhar com esse manuscrito, até grandes homens, pessoas grandes, ele passou a ser uma pessoa tão conhecida quando ele passou a trabalhar com isso, em desenvolvimento pessoal, em mudar as vidas das pessoas, que até pessoas importantes como aquele homem que escreveu Como Influenciar Amigos, né, o Dale Carnegie, procurou ele, foi um discípulo dele. Como transformar a vida das pessoas. Tem muita gente que escreveu grandes livros que viraram best-seller através do conhecimento desse homem, desse manuscrito aqui. E eu quero dizer para vocês, pessoal, que quando ele fala em ter alegria, significa você mudar a sua mente, a sua mentalidade. Existem, pessoal, informações que não deixam você ser feliz. Por isso que eu estou dizendo para você que quando eu li aqui a questão dos manuscritos que estão aqui do rei Salomão, essas coisas que estão escritas aqui, é como se é um mantra para poder reprogramar a sua mente. Exemplo, quando você, não sei se você já ouviu alguém dizer assim para uma outra pessoa: você é um burro, não serve para nada. Mas a pessoa ouviu, o coração dela ouviu, e principalmente o subconsciente dessa pessoa ouviu. O subconsciente ouviu e gravou. E você pode observar que tem muitas pessoas que elas não conseguem progredir, elas não conseguem ser felizes. Por quê? Porque ela tem esse programa, porque ela tem essa crença limitante. Você pode falar várias vezes palavras positivas, mas as palavras positivas são coisas comuns, ela não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você fazer uma reprogramação. Então aqui nesse manuscrito tem algo espiritual, mantras, que se você ler, você fala: meu pai, como isso é muito fácil. E ele diz que você tem que falar todos os dias esses mantras, antes de dormir e depois que você acorda, em voz alta, para convencer o seu subconsciente. Você tem que convencer o seu subconsciente que você é feliz, porque isso já foi dado por Deus. Está escrito, gente, isso aqui está escrito aqui. Está escrito. Nós já somos abençoados, nós já nascemos com a bênção de Deus, com a aprovação de Deus. Mas existem programas que atrapalham. Aqui nesse manuscrito, pessoal, eu não vou falar porque você vai ver aqui, são 19. E aqui ele fala de cada área da tua vida, para você aqui repetir ele num dia, antes de dormir,
em voz alta. Ele fala aqui 3 dias, mas eu falo para você, tem programas que tem que ser até 21 dias. Porque tem coisa aí que é casca grossa. Eu não sei quem é que está me assistindo aqui, mas existem pessoas que têm informações pesadas. São pessoas que nunca conseguiram construir nada e é por causa disso. Você quer ser feliz? Aqui está o caminho aqui, ó. Reprograme a sua mente. Aqui tem os mantras para você repetir todos os dias. Eu já estou fazendo. Comecei a fazer agora. Porque eu já falei que eu quero ser feliz. Eu amo a felicidade. Eu falei, pessoal, eu amo a felicidade, a alegria, a prosperidade é comigo mesmo. Eu já disse isso. E tem outra coisa também, pessoal, que eu aprendi aqui nesse livro. Sobre a questão de a gente insistir. Insistir em coisas que não nos trazem resultados. Exemplo, tá? Metáfora. Só uma explicação. Tem pessoas que passam anos tentando passar num concurso público. Exemplo, tá? Tem pessoas que passam anos tentando mudar de um local, viver numa outra região, querendo ir para um país, e ela vê que as coisas não fluem para aquilo acontecer. E quando as coisas não fluem, o universo está dizendo para você que isso não é o caminho. E às vezes você perde muito tempo porque você não entende que isso não é destinado para você, que Deus ele tem coisas maiores. Esse rapaz aqui, pessoal, ele não entendeu isso. Ele só foi entender depois. Depois que ele foi entender, ele queria porque queria ser mercador. E as coisas não fluíam, não iam na direção. Depois ele entendeu que o que ele teria que ser era vendedor de como transformar a vida das pessoas, vendedor de informação. Vamos se dizer assim. Que trouxe muita riqueza para ele. Muita riqueza. Esse homem foi um dos homens mais ricos da Síria. Esse daqui. O que queria ser um mercador. Então, pessoal, é isso que eu quero deixar para vocês. Leia esse livro. Se você sentir no coração, faça esse mantra. Reprograme a sua mente. Eu aprendi essas 2 lições. Que a alegria já está disponível. E a segunda lição é não insistir em coisas que a vida não está fluindo para mim. Significa que há um outro caminho muito mais próspero, muito mais rico. Gente, esse livro aqui é magnífico, é maravilhoso. Eu recomendo ele para vocês. Tá bom, pessoal? Escreve aí no comentário se vocês entenderam o que eu falei, entendeu? Se foi gratificante para vocês ficarem até aqui me ouvindo. Tá bom, pessoal? Para quem ficou comigo, eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, minha eterna gratidão, tá, pessoal? E eu agradeço muito. Eu quero dizer para vocês que o que está escrito aqui nesse manuscrito que esse moço deixou, eu estou praticando, comecei a praticar na minha vida. Tá bom, pessoal? Deixo para vocês aqui um forte abraço e até o próximo vídeo.